Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conversas Acadêmicas. Eu sou o professor César Rabel e hoje nós temos um convidado muito especial. Com 35 anos de carreira, mais de 1000 projetos realizados, está aqui com a gente o arquiteto Mário Costenaro. Seja muito bem-vindo, Mário. Puxa, é uma alegria imensa estar aqui, César, com você, com a Andriele, né? Você viu, Andriele, os cabelos brancos não escondem, né? A memória já não está tão boa, mas são 35 anos de uma arquitetura, que a arquitetura me propiciou uma vida muito interessante, muito gostosa, de muita paixão e que me traz aqui hoje. São esses momentos que a arquitetura tem me proporcionado, como esse momento de hoje aqui, que me deixam feliz. São momentos de felicidade, né, César? Momento emoção com o Mário aqui. Emoção. E olha só, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreve, compartilha com os colegas esse vídeo, porque hoje nós vamos ter aqui uma aula sobre arquitetura. E hoje nós vamos fazer também uma metodologia diferente. Está aqui comigo a Andriele, que é caloura do curso de Arquitetura e Urbanismo, e a gente está fazendo esse choque aqui de realidade. A juventude entrando agora, faz o quê? Umas 4 semanas, aliás, 7 semanas, né, que você iniciou no curso, e está aqui o Mário, né, que já foi professor do curso de Arquitetura do Centro FAG, para falar sobre arquitetura. Mário, diz para mim, quando que você iniciou na arquitetura? 87 foi o ano que você abriu o escritório ou antes você já trabalhava com arquitetura e urbanismo? Ô César, a minha voz está um pouco... Está com voz de radialista. Está afônica hoje, né? Mas assim, olha, eu tive o privilégio na minha vida de sempre estar ligado com atividades meio afins à arquitetura. Eu, com 13 anos de idade, eu comecei a auxiliar um topógrafo a aprender a fazer mapas na prefeitura de Matelândia. Desde os 13 anos, então, eu posso dizer que eu estava inserido nesse meio, né? Eu estudei 2 anos antes num seminário em Ourinho, São Paulo, com 11, 12 anos, e lá eu era aprendiz de cartazista, fazer cartazes, desenhar. Então, essa afinidade com atividades ligadas à arquitetura vem desde cedo. E depois eu entrei na faculdade de arquitetura na Federal do Paraná em 82, de 82 a 86 lá em Curitiba, e de lá para cá, a partir de dezembro de 86, eu costumo colocar como marco 87, Toledo, região oeste aqui, e também alguns pontos aí do Paraná e do nosso país. Que legal. Então, o desenho sempre esteve relacionado com a sua profissão, né? E como que foi quando você abriu o escritório? Foi em Matelândia mesmo? Como que foi esse processo? Não. Eu, em Curitiba, eu estagiava em alguns escritórios de arquitetura. Eu estagiei num escritório de planejamento de hotéis, eu estagiei num escritório de 2 arquitetos, sendo que um deles era de Toledo, e o Renato Rocha. E o Renato queria, já nos idos de 86, vir para Toledo e constituir uma construtora, tanto que ele fez isso, né? Mas ele gostaria de continuar tendo o escritório de arquitetura em paralelo. E eu, como tinha estagiado com o Renato lá, na época eu não estava com ele, eu vim lá em julho de 86 com ele estava fazendo o projeto de um prédiozinho de 7 pisos em Toledo, eu vim com ele, ajudei-o a projetar, terminei os desenhos em Curitiba depois e mandei para ele aqui, e depois em 87 vim com o Renato para cá, eu tinha escritório, ele e mais um desenhista, e o Renato tocando a construtora. Então desde 87 eu já estava aqui em Toledo, com escritório em Toledo. O nome desse escritório era 4 Arquitetos? Não. No começo era o Renato e eu, né? O Renato tinha um escritório em Curitiba que ela é LR Arquitetura, que é Luiz Renato, e também Luiz Roberto, né? Que eram o Beltrão e o Renato Rocha, que eram sócios. Eles abriram sócios de uma parte, a sociedade, uma parte ficou com de alguns amigos que ficaram com o Beltrão lá em Curitiba, e eu vim com o Renato para cá. O Renato tocava a construtora e também em alguns momentos ficava com a gente, principalmente à noite ali, ajudando a projetar, e fizemos alguns projetos. Nesse ano, então, nós ficamos, o Renato e eu, e a partir de 88, como eu conheci o André Dalloglio, que também tinha feito estágio lá na empresa do Renato, e mais a arquiteta Fabiola, que trabalhava com ele, resolvemos juntar os 4, né? E aí que nós juntamos
os 4 arquitetos e formamos lá os 4 arquitetos em 88. 1988, Mário. Como que era projetar nesse ano? Vamos começar do básico. O desenho técnico ali era no Sulfurizê ou já tinha a possibilidade de fazer no software? Como que os 4 arquitetos trabalhavam? Não, na verdade é o seguinte, César. Para mim o projeto de arquitetura nunca mudou, né? Se o desenho a lápis, se o desenho no computador, isso são instrumentos que a gente tem para fazer a nossa arquitetura, para expor a nossa ideia, para, né, colocar os nossos conceitos. Nós, na época da Federal, a gente olhava para uma sala lá grande que tinha e falava, ó, lá está o computador da Federal. Lá a gente não imaginava ainda trabalhar com isso, né? Tinha uma zona de segurança para chegar ali, né? Não era nada a ver com questão de software de arquitetura, nada. E a gente começou naquela época em que eu cheguei, eu não lembro exatamente o ano depois que nós colocamos o primeiro computador no escritório, mas fomos praticamente pioneiros ali em Toledo, mas foi bem à frente, foi uns 5, 6 anos depois que aí começamos com o CAD, né? Mas eu ainda hoje, eu croquiso, eu sou um dinossauro da arquitetura, né? Porque o meu trabalho é no Sulfurizê, leitura, conhecimento, contextualização, inspiração, transpiração e assim vamos desenhando. Então, naquele período, né, para fazer um desenho técnico, para mandar para o canteiro de obras, há tão pouco tempo atrás, a gente está falando de apenas 35 anos atrás, era tudo desenho técnico. 30 anos atrás ainda eram ou no Sulfurizê alguns detalhes executivos, mas era no vegetal e nanquim, né? E aí o 4 arquitetos foi até que ano, Mário? Não, 4 arquitetos, na verdade, durou um pouco em 4 durante algum tempo, 4, 5 anos. Depois nós ficamos em 2 no escritório até 2003, né? Então acho que foi ali durante 11 anos, mais ou menos, assim que ficamos em 2 no escritório, com 4 arquitetos. E depois nós abrimos a sociedade, né? Eu montei a Costenaro Arquitetura, o 4 arquitetos continuou, depois outras pessoas assumiram lá também a sociedade. Eu acho que eles têm a empresa formada ainda, né? Não sei, a gente não tem muita ligação mais, mas a partir de 2013, então, estou na Costenaro Arquitetura e Urbanismo, junto com tantos outros arquitetos e amigos que me ajudaram aí a projetar um pouquinho dos nossos sonhos. Muito bom. Giliardi, abre lá para nós, por favor, a página do Costenaro Arquitetura. É Costenaro Arquitetura, é isso mesmo? Costenaro Arquitetos Associados hoje e Costenaro Arquitetura e Urbanismo. Tá ali, você que está em casa já aproveita, segue lá a página do Costenaro, já pode curtir. Vamos descer um pouquinho ali, que tem uma imagem que me chamou a atenção. Desce lá para nós, Giliardi. Lá no início, a gente estava falando aqui de criação, de ferramentas de projeto. Está aí o Mário trabalhando, vamos ver mais um. Ali, essa preto e branco, pode subir um pouquinho, que o Mário está olhando para essa aí do lado esquerdo. Vários desenhos na parede, pode clicar nessa aí, por favor, Giliardi. Não sei se consegue ampliar. Isso, Mara, olha só. O que é isso, Mário? O que você está fazendo aí olhando para esses rascunhos na parede? Me explica isso. São as possibilidades que a gente vai criando, né? Com o Sulfurizê a gente vai sobrepondo, em questão de segundos a gente está testando possibilidades ali, né? E dá para fazer projeto assim ainda hoje, desse jeito, Mário? Se não for assim, eu não sei como, né? Porque eu ainda vejo a tela do computador de uma maneira muito cartesiana, né? Aquela telinha pequenininha, mesmo quando a gente tem polegadas a mais, mas o traço fica meio rígido. Eu estou falando que eu não consigo ver isso de outra forma, né? E ainda não consigo ver vários que passaram lá pelo escritório ainda. Eu acho que é questão de prática, de metodologia, de forma, de traço, mas é o traço, né? Minha mão e o meu cérebro, eu acho que eles atuam conjuntamente, concatenados, né? E a gente vai testando, vai sobrepondo, vai riscando, coloca-se na parede, visualiza um pouco de longe, vem, volta, né? Às vezes você deixa aquela ideia lá para trás, depois você recupera, mas são maneiras de você agilizar o pensamento, agilizar as ideias serem colocadas, né? Uma forma aqui, uma forma lá, um elemento aqui, outro ali, e a gente vai compondo cheios, vazios, sombras, né? Aberturas, vãos. E assim a gente vai trabalhando com ritmo um pouco mais livre, às vezes um pouco mais na simetria, às vezes de uma forma mais orgânica. E assim a gente compõe a nossa arquitetura, compõe a minha arquitetura. Giliardi, grava isso, por favor, porque o que o Mário falou aqui foi quase que uma canção, né? Olha aí, tem todo um sentido, né, em como projetar. E você falando uma coisa que me chamou a atenção. Agilidade.
né, propor algo em poucos segundos, de maneira que você consiga enxergar os planos, as formas, como que vai funcionar a estrutura como um todo. A gente percebe hoje que essa nova geração de arquitetos, né, eu estou incluído nessa geração, os softwares eles vêm com muita força, né, na criação. Nada contra isso. A gente percebe que, às vezes, para gerar uma simples imagem, nós levamos horas. Você que está em casa pode confirmar isso para mim, hein? Às vezes você coloca aquele render e não fica demorando para renderizar e às vezes trava, você chega para o cliente, mostra, você tem que mudar e fazer tudo de novo. A gente percebe que com o croquis isso é muito mais rápido, né, Mário? Ô César, na verdade são momentos e fases do projeto, né? Eu não sou nem um pouco retrógrado e avesso à questão dos softwares, né? Eu acho que a questão da ideia, do conceito, da descrição da ideia, né? Essa parte eu ainda não consigo. Eu me sinto mais livre e me dá uma amplitude maior de visão, né? Como eu risco, como eu esboço, as noções de escala que a gente tem. Isso nos permite, me permite a ter o projeto mais à mão, mais inteiro. E é claro que depois, na elaboração do projeto, no afinamento, no detalhe executivo, na formação de uma modulação, o software traz um ganho imenso, né? Você vai trabalhar hoje com uma malha, por exemplo, de módulos, a questão mesmo depois no desenvolvimento do estudo ponte-projeto, para você refazer algumas coisas, a gente jogava inteiro, né? O desenho tinha que refazer todo ele. Hoje você muda um pouco aqui, um pouco ali. Hoje depois vai avançando depois para outros softwares, tipo o Sketch na modelagem. Depois a gente vai avançando um pouco mais nos renders, vão entrar os Lumos da vida, outros tantos aí. Aí depois vão chegar na plataforma BIM, no sentido de mais detalhamento, parametrizando já a arquitetura, a construção. Quer dizer, são momentos, né? Mas o que a gente não pode perder é que mesmo o croquis, mesmo o computador, o software, eles são instrumentos que fazem a gente concretizar a nossa arquitetura, expor a nossa ideia, expressar os nossos conceitos. Mas por isso que eu enfatizo muito a questão da arquitetura, ela como ideia e depois como construção. Tudo isso que a gente faz no meio é um instrumento para a gente colocar as nossas ideias, para poder levar a obra para outros poderem executar aquilo que vai se concretizar depois no espaço vivido pelo homem, né? Ou seja, não dá para focar somente numa ferramenta, tem que estar atento a todas as possibilidades e usar elas com harmonia, né? A gente não tem que ser reacionário a nada, mas tem que entender o que é. Não é um bom render que é uma boa arquitetura. Exato. Não é um bom desenho que é uma boa arquitetura. Não é nem uma boa casa edificada lá que é uma boa arquitetura. Eu falo no sentido de ela estar no prumo, a paredinha, bem assentada, né? Mas de repente ela pode ainda não ser uma boa arquitetura, ter uma má orientação, uma má utilização de espaços, apesar de estar bem construída no sentido de a parede está bem levantada, o telhado está bem feito, mas pode estar faltando muitos elementos ali que a transformariam numa boa arquitetura ou que contribuiriam para um espaço de qualidade. Com certeza. Ô, Giliardi, passa mais pro ladinho aí essa foto, porque tem duas ali, né? Não fecha não, pode deixar. Pro ladinho tem a setinha ali. Vamos ver se tem mais uma foto ali. Ah, então aí é o processo, né? Esse projeto é onde, Mário? Esse projeto é um projeto na Santos Dumont, na zona do Lago, em Toledo. São 2 torres residenciais, é praticamente um clube residencial a parte de baixo, né? E ela faz parte hoje da paisagem de Toledo, daquela região mais central do lago, né? São apartamentos, são projetos que eu gosto bastante. Eles têm uma forma bem referencial, né? A gente não se utiliza de maneirismos, de muitos apliques, né? Ele é por si só, né? Ele se constitui, né? É claro que contribui a geometria dos 2 prédios colocados, mas aí tem várias questões colocadas, né? Uma preocupação muito grande no afastamento entre os prédios, no afastamento das divisas, a questão de permitir insolação e ventilação, como tratar com o oeste, que está ali para a região, uma paisagem mais, né? A beleza do Lago de Toledo, orientar bem quartos, como é que a gente faz. Então, assim, tem muitos elementos colocados aí,
aí, então, são a própria estrutura dele, onde ele está colocado, a relação dele com a rua lá, a relação dele com a paisagem aqui, né, os afastamentos da divisa, como eu já coloquei. Então, a arquitetura ela não é só isso, né? Não é assim a gente olhar uma boa perspectiva, que dá um bom render, uma imagem deliciosa, gostosa, que me realiza, mas tem muita coisa aí que nos satisfaz, né? É um projeto residencial, né? Esse é um projeto inteiramente, exclusivamente residencial. Tem mais um subsolo, 2 subsolos de garagem. Passa ali. Mais uma lá, Giliardi, por favor. Mais uma foto, tem mais uma ali pro ladinho. Ali são outras imagens. São outras imagens. Né? Mas não, isso aí é outra obra. É outra obra. Então volta, Giliardi, por favor. Vamos voltar nessa imagem ali. Isso aí eu acho que é alguma coisa mais. Isso. O Mário, nesse projeto aí que a gente percebe que se destaca na paisagem urbana de Toledo, né? Você como arquiteto, qual que é a tua sensação quando você vê que aquele teu croquis que você fez, que você pendurou lá na parede, você passa ali e vê aquilo construindo, as pessoas usando do espaço. Ô César, como funciona isso? Ô César, é legal essa pergunta. Eu gosto muito de escrever. Eu escrevo para uma revista mensal lá de Toledo chamada Friends. Eu gosto de fazer algumas crônicas, né? E essa semana mesmo, e até publiquei agora há pouco no Face, uma crônica sobre o Teatro de Toledo. Nós fomos em 3 arquitetos que projetamos o Teatro de Toledo. Projeto, né? do teatro ali no centro, perto do lago. Isso. Costenário Arquitetos também. Eu estava junto, o Ricardo, o Fabíola, os 3 ali compondo o projeto, né? Era 4 arquitetos contratados na época, mas o Ricardo depois fez parte da equipe, nós trabalhamos lá. Então, como autor de um dos projetos do teatro, eu entrei, uma das primeiras vezes que eu entrei no teatro, estava ocorrendo um Festival Nacional de Folclore. E a crônica não fala exatamente sobre isso, mas ela trata um pouco essa relação do teatro. Eu fiz um link com o que aconteceu na Ucrânia, naquele teatro lá de 300 mortos. Mas a emoção que eu senti ao ver o festival era uma coisa muito colorida no palco, muitas plumas, o pessoal marcando os tambores, né? E aí você sente mesmo o espaço sendo utilizado, é algo realmente que nos transforma, que nos eleva, né? Eu senti assim também quando eu fiz o primeiro SESI, em 88, 87, nós fizemos um projeto de um SESI, um Centro de Atividades para o SESI, um projeto meio pós-modernista, em Toledo. Eu chorei o dia que eu fui à escola, choro ainda hoje, quando eu vi as crianças usando aquele espaço. Realiza. Arrepia, hein? Realiza. É nesse momento que a gente percebe o quanto a arquitetura é uma profissão apaixonante, o quanto é uma profissão que realmente mexe com as pessoas, né? Momento emoção aqui, gente. Tá todo mundo emocionado. Tô arrepiado aqui, o Mário tá com lágrimas nos olhos, porque é realmente uma profissão que encanta, né? Falando em profissão que encanta, tá aqui a Leandriele, né? A caloura, que como não vai se encantar, né? Falando sobre projetos. E a Leandriele preparou uma pergunta para você, Mário. Vamos lá, Leandriele. Leandriele, olha lá o que você me preparou aí. O que ela vai perguntar? Diga lá, Leandriele. Bom, eu fiquei analisando, o professor me contou um pouco da sua história e eu pensei em perguntar para ti. Para o senhor, quando você vai fazer um projeto de um edifício, o que é a principal coisa a ser analisada quando está planejando o projeto? Perguntou bem, né? Ela foi fundo. Não é uma pergunta tão simples, tá? Ela merece uma certa reflexão. Leandriele, eu penso muito que a minha arquitetura tem que ser interativa. Mas que interação é essa? Primeiro, ela tem que interagir com as necessidades do cliente. Mais do que eu fazer um projeto para mim mesmo, para eu mesmo, um projeto que seja de capa de revista, que apareça em mídias sociais, né, que tenha lá um belo visual, né? Esse projeto ele tem que satisfazer as necessidades do cliente. Para satisfazer as necessidades do cliente, tanto subjetivas como objetivas. Aquela do sonho da casa, aquela da realização, né? Eu peguei a casa agora. Mas ele tem que interagir com bastante outras coisas, né? Com o cliente, as suas necessidades físicas, também com as suas viabilidades econômicas, né? Ele tem que interagir, inclusive,
com os sistemas construtivos que vão ser empregados, mas ele tem que interagir com o sítio, né? Com insolação, ventilação, topografia, ele tem que interagir com a cidade, né? Ele tem que interagir no desenho urbano, de que forma ele vai se compor, né? A arquitetura não é um objeto isolado, né? Ela não é uma obra apenas para ser olhada, é uma obra para ser vivida, ela tem uma função a ser cumprida, né? E ela tem que interagir também com as minhas... com os meus conceitos, com as minhas convicções. O que se sobrepõe a isso, né? Na verdade, ela se completa, ela se torna uma boa obra de arquitetura quando ela se completa nessas interações, se interagir, inclusive, com outras disciplinas, né, construtivas, né, com as engenharias, com a parte de instalações. Então, não tem como você pensar simplesmente, né, olha, vou atender isso, aquilo, ou atender apenas ao meu ego. Né? Eu acho que a gente tem que pensar a arquitetura realmente de uma forma maior responsabilidade em relação ao tempo que ela fica, né? Ao tempo que ela vai estar atendendo ao uso, ao usuário, ao tempo em que ela vai estar contribuindo para a paisagem dessa cidade, com os reflexos que vão acontecer ali naquele bairro, naquela região, na cidade como um todo, o que ela pode atrair, o que ela pode, como é que ela se comunica com o todo. Quer dizer, é muita coisa, né? E aí tem o processo histórico, tem o processo mesmo de conceituação que a gente tem, enfim, é uma coisa tão apaixonante, né? Tão apaixonante. Então é isso aí, não dá para a gente... a arquitetura não basta no arquiteto. A arquitetura ela é muito mais do que uma foto em revista, é muito mais do que um prêmio, é muito mais, na arquitetura, é vida, né? O Niemeyer dizia que a vida é mais importante, mas tem um arquiteto indiano que diz, e eu concordo com ele, tem um arquiteto indiano que diz que a arquitetura é a extensão da vida. A vida é mais importante, mas a arquitetura é a extensão dela, e ela se comunica, ela se integra. Então, que profissão bonita você escolheu. Anotou? Anotei. Que bom, né? Que bom que fica gravado isso aí, né? Que bacana. Ô, Giliardi, volta lá para nós, por favor, que tem mais uma foto aqui que me chamou a atenção, que eu gostaria que você comentasse sobre, Mário. Vamos ver lá no Instagram, vai subindo aí. Aí desce. Tem um projeto que passou aí, que é aqui em Cascavel, no lote número 1 da quadra. Isso mesmo, pode descer, Desce um pouco. Esse aí. Esse daí, ó. Esse projeto é assim, para quem não conhece Cascavel, nós tivemos aqui em 1960 um arquiteto chamado Gustavo Gama Monteiro. Meu professor. Seu professor da professora Solange também, a nossa coordenadora do curso. E ele projetou lá o primeiro cinema da região oeste, né? E era onde estava esse edifício que aí o Mário foi trabalhar. Como é que foi, Mário, fazer esse projeto aí? Eu cheguei, né? Eu fui contratado depois. A questão da memória, essas questões, não sei se você fez essas referências, não sei se você queria entrar nisso ou não. Exatamente. Mas eu quero entrar no projeto, naquilo que a gente traz, né? É um projeto, para mim, bastante interessante, porque eu costumo contextualizar muito a minha arquitetura, né? Uhum. E eu precisava, naquele terreno, trazer uma obra que tivesse alguma identidade, algum referencial. E eu fui buscar um pouquinho no simbolismo das florestas, né? Você vê que tem algumas árvores estilizadas que estão suportando, inclusive, os brises, né? Os brises, eles vêm com várias tonalidades, que é aquela questão do jogo, uma coisa mais orgânica, a própria forma dela, para marcar o referencial dali. E achava que aquele espaço ele merecia ter realmente algo muito um pouco mais marcante, né? Mas o desejo de fazer referência a questão pioneira, a questão de quando se chegou aqui, daqueles que aqui construíram essa terra. Então, soltar um pouquinho mais no espaço comercial que né, com todo o respeito aos proprietários e à cidade de Cascavel. Então, tentar identificar, trazer à região também algo marcante. Nenhuma tentativa e com toda a proporção, maior respeito ao Gama, que foi meu professor de paisagismo, né? Mas um outro momento a gente poderia até conversar um pouquinho melhor sobre a questão conceitual, a questão do patrimônio, que eu acho que também tem que ser bastante a memória da arquitetura. Para você que não conhece, digita aí no Google, Cine Delfim Cascavel. Você vai ver as imagens do projeto anterior. Eu vou te falar uma coisa, Mário. Olhando esse ponto, essa imagem, me
parece que essa parte ali da cobertura que está um pouco... Você consegue saliente, identificar aqui? Isso, relembra. Teve essa intenção mesmo ou foi um acaso? Eu acho que a questão da memória, da imagem, né, meio instintiva que está lá e que marca, né? Mas não é. Eu não posso dizer para você que a gente traz lá de uma maneira assim tão... eu diria que é uma coisa um pouco mais sutil. Sutil, ótimo. Mário, um pouquinho mais sobre esse projeto. Qual que é o sistema construtivo dele? Então, esse projeto aí, nós estamos usando laje protendida, né, liberando bastante os vãos, né? A gente está... basicamente, assim, o que tem mais diferenciado no restante é a questão das lajes protendidas, com um sistema de vãos bem grandes, aproveitando bem o espaço comercial. Nós temos pé direitos altos aí nas lojas por questão de instalações, ar-condicionado. Nós temos um elemento de vidro voltado mais para o norte aqui, para o sul aqui, com o estrutural glazing, né? Usamos o brise principalmente na fachada oeste para quebrar, para fazer um sombreamento nessa fachada que tem uma incidência maior de sol, a cobertura com estrutura metálica, né? E aí vamos se adequando, tem escadas rolantes nos pavimentos, tem 2 pavimentos de subsolo embaixo, né? Mas é isso aí. Você falou uma coisa importante, a questão da orientação solar, dos brises. Na tua visão, qual que é a importância do conforto ambiental em uma obra de arquitetura? Quando o arquiteto vai iniciar o projeto, qual que é a relevância dele pensar no conforto ambiental? É aquilo que eu conversei anteriormente, a interação da arquitetura com o meio, né? Ela tem que interagir com as necessidades do cliente naquilo, no repertório cultural dele, inclusive, né? Com aquilo que ele pode construir, edificar, a questão de econômica, mas a gente tem que entender a arquitetura no tempo, né? E a gente fala muito de sustentabilidade, esses rótulos que se estão hoje para arquitetura sustentável, para arquitetura, neuroarquitetura, para essas coisas todas, eu respeito, até porque elas enfatizam referências que têm que ser dadas, mas para mim a arquitetura é tudo, né? Eu acho que está na essência da arquitetura uma boa orientação. Quanto mais eu tiver hoje, a gente até coloca até termos, né? Então hoje a gente tem uma tecnologia passiva, né? Não é a questão ativa, né? Métodos ativos, porque que seriam o uso do ar-condicionado, de outras formas para a questão do conforto térmico. Então nós temos essas metodologias passivas, né, que é uma boa orientação, uma ventilação cruzada, que são inerentes, né? Elas têm que estar na essência da arquitetura, a gente tem que se preocupar com isso. Então, eu, com respeito a todos os rótulos, acho que a boa arquitetura ela pensa nisso desde o primeiro momento, né, de como eu oriento, como eu me relaciono com topografia, onde eu vou ter que ter meu sistema de movimento de terra, corte, aterro, essas relações todas, o uso do sistema local, né? Às vezes a gente está falando de arquitetura sustentável, está buscando torneiras com sensores, com não sei o quê, aí depois agora que dá o primeiro probleminha lá, um custo violento da torneira. Então, são coisas que acabam... E respeito isso também, porque tem um consumo de água diferenciado e tal, mas o equilíbrio disso que eu acho que é interessante. Essa busca da harmonia e equilíbrio entre as propostas, eu acho que vai fazer a diferença. A gente tem que tomar algum cuidado com certas imposições que nos são feitas, sabe? E eu volto, isso não é ser retrógrado a nada, né? Isso é normalmente, especialmente olhar para toda essa evolução tecnológica que a gente tem, e essa evolução tecnológica que se constrói em cima de resolver necessidades do homem, e a gente se apropriar disso para fazer uma boa arquitetura. O duro é quando a gente tem uma tecnologia e a gente cria necessidades para usar aquela tecnologia. Aí me parece que é um contraponto e a coisa está havendo alguma coisa aí que não está indo no bom senso ou que está indo contra uma certa lucidez. Então, acho que a gente se apropriar de tudo que é bom em termos de inovação tecnológica, mas a gente não adianta também usar sensores, placas solares, usar questão para aspirar pó e ter espaços mal divididos. Não ter uma boa utilização de espaços, usar o material de forma desproporcional.
mesas em alturas diferentes, pouca iluminação, pouca ventilação. Quer dizer, a gente, arquiteto, não é simplesmente a gente buscar um catálogo de produto, buscar um catálogo de tecnologia e ir colocando. A gente não está montando dominó. A mesma coisa quando a gente está montando planta, a gente não está encaixando peças, né? A gente tem muito mais a oferecer. A arquitetura é uma coisa que transcende a essas questões. Todas elas estão implícitas na arquitetura, mas o conceito, a forma, a realização, a satisfação de necessidade, como ela interage com o todo, eu acho que aí ela se completa. Acho que a gente tem que ficar muito atento às inovações tecnológicas e procurar cada vez mais se apropriar dessas questões que que a humanidade consegue evoluir, trazer para transformar cada vez mais o nosso espaço um espaço de maior qualidade, gerando melhor oportunidade para as pessoas morarem, para as pessoas viverem bem, né, para resolverem os nossos problemas, mas tomar muito cuidado com certas imposições culturais que, às vezes, na balança de prioridades, não são tão prioritárias assim. Não é a melhor opção, né? Essa resposta, Mário, eu quero dedicar para os meus alunos da disciplina de conforto, que com certeza estão acompanhando, né, essa bela reflexão aí sobre o que é o conforto no projeto, né? Tem mais perguntas aqui da Lia Andriele. Enquanto isso, o Giliardi, volta lá no Instagram que vai ter mais imagens que a gente vai buscar. Você trouxe uma pergunta da turma, é isso mesmo, Lia Andriele? Isso. Qual que é a pergunta que eles fizeram lá na turma, Lia Andriele, por favor? Eles perguntaram para o senhor se a sua demanda de cliente ela é mais para interiores ou exteriores? Li Andriele, 35 anos de arquitetura me permitiu fazer de tudo nessa vida. Já fiz muito interiores antigamente, trabalhei muito com interiores, desenhei muita sanca de gesso, paginei muito piso, né? Hoje nós temos um escritório hoje, eu tenho lá a Bruna, a Luana, o Gilmar, o Caio, o Aldete, tem toda lá uma equipe, né? E já tivemos tantos outros que passaram por lá, né? E a gente trabalha em várias áreas. Nós temos lá o setor de interiores também, não é o nosso carro-chefe dentro do escritório, mas a gente também trabalha com isso. Agora, durante todos esses 35 anos, eu fiz muita residência, eu fiz muita escola, eu fiz muita clínica, e aí trabalhamos muito. O César, inclusive, trabalhou no hospital junto com a gente, num projeto. Eu mostrei aquele projeto para eles, né? No primeiro dia de aula. Trabalhamos no hospital junto com a gente. Indústria, nós estamos trabalhando. Área de urbanismo, então, fizemos tanta coisa, né? Parques, praças, revitalização de rua. Eu falava da sua vizinha lá, a cidade, dois vizinhos, você é de Beltrão, né? Eu falava de lá, a gente fez o parque Lago Dourado, se não me engano, lá em Dois Vizinhos. Tem uma obra bem gostosa, que eu acho magnífica, em Matelândia, que é a cidade onde eu passei toda a minha infância, que é um parque ambiental. Então, a gente trabalha hoje muito com edifícios verticais, edifícios administrativos, residenciais, e esse é o barato da arquitetura. Eu tenho uma metodologia projetual que me permite interagir com os clientes, com as diversas atividades, né? E com isso eu consegui aprender muito nessa vida, interagir com pessoas que pensam de forma diferente, entender as necessidades da área de educação, né, da área de saúde, que a gente falava, a área industrial, como é que é você resolver as demandas, né? A área pública também, a gente trabalhou bastante com isso. Enfim, hoje a gente está, por exemplo, no escritório, nós estamos lá com um projeto na área de logística, nós estamos com um projeto lá de residência que a gente está entregando, a gente está com um projeto comercial que a gente está fazendo, né? Duas clínicas que nós estamos fazendo também. Quer dizer, você viu, é uma atividade assim, bastante dinâmica, né? A gente lá tem um projeto de interior que a gente está fazendo também, 2 ou 3. Então, assim, a demanda, a gente trabalhei com agência bancária, trabalhei com concessionárias de veículos, quer dizer, hotéis, né? Então a gente vai trabalhando, e eu acho que o bacana da arquitetura é isso. Eu acho que tem aqueles, até acho que vale como
né? Até porque você colocou no título lá carreira, né? Eu acho que é legal quando a pessoa se torna referência numa área, especialista. Eu acho que é um nicho, inclusive, para ser trabalhado e, de repente, uma coisa bem bacana, até para se posicionar no mercado como referência para determinada área. É que a vida me levou para isso, né? A necessidade, a água batia lá, a gente tinha que correr, não foi fácil nisso, né? Graças a Deus, meu pai e minha mãe me deram educação e muita disposição para correr atrás, né? A gente veio ali de uma condição, não era aquela condição econômica, financeira tão tranquila, pelo contrário. Então, a vida acabou me permitindo abrir todos esses horizontes, tá? E isso foi bem bacana para mim. Isso eu acho que me ajudou muito a entender a vida, a me posicionar na vida e a respeitar as pessoas. Nossa, ponto-chave. Isso aí, Mário. Ô, Giliardo, abre para nós, por favor, essa foto desse edifício do lado esquerdo. Esse edifício em altura, bem do lado... Isso, são 3 edifícios aí. Onde que é essa obra aí? Essa obra é em Toledo, ela está sendo construída agora. O Alto das Pedras, são 3 edifícios residenciais, também um clube residencial lá em Toledo, no Alto de Toledo lá. Aí a gente ajuda a criar o nome, a gente ajuda a participar do processo também de memorial, o processo de criar ali a questão de marketing, essas questões todas. O nome é nosso, inclusive nosso. Na verdade, é uma composição junto com o pessoal da área de marketing, de venda lá da imobiliária ativa, junto com o pessoal da casa. A gente trabalhou ali para de uma forma, juntar os desejos e construir algo que denotasse, né, aquilo que a gente pretendia com o espaço. Mário, num projeto como esse, a gente percebe que é um edifício residencial, deve ter aí uns 10 pavimentos, mais ou menos? São 13. 13 pavimentos. Para você, como arquiteto, qual que é o maior desafio em um projeto como esse? O que a gente tem que entender num projeto de edifício residencial é que a gente não tem um público específico. A gente está trabalhando com um coletivo. Então, quando você faz uma residência, você pode se permitir, de repente, você vai encontrar lá a maneira de viver as casas de várias formas. Mesmo gente, talvez, que é da mesma família, né? Um vai querer uma casa mais integrada, uma casa menos integrada, né? Então, hoje, na arquitetura atual, a gente tem que pensar o edifício, inclusive de uma forma estruturante, que ele se permita ser flexível no seu espaço. Mas ele já sai com um conceito de estrutura, né? Que atende a uma coletividade, a um gosto mais comum, um gosto mais que atenda mais uma necessidade daquele público a que ele está se destinando. Então, eu posso ter gente lá que pensa de forma A, de forma B, e a gente tem que atender. É diferente do que eu fazer uma residência, né? A gente vai, agora que você vai fazer uma residência para o seu cliente, tem algumas coisas mais específicas, algumas coisas que são já mais dirigidas, são mais diretas. Aqui a gente tem que trabalhar com uma certa ideia de um espaço que atenda a um determinado público e que ele possa, inclusive, interagir ou ser um pouco mais flexível lá dentro. Então, a questão de pensar a estrutura, pensar instalações, de que forma que eu posso me comunicar num coletivo de atender, olha, um determinado padrão, né, de necessidades para aquele público que tem aquela, para qual está voltado em termos de capacidade de investimento, atender o programa de necessidades. Então, essa é a ideia, César. Principal desafio. Mário, pergunta de mais uma caloura, Amanda Dalprá, que está nos assistindo, pergunta para você. Qual a dica do Mário Costenaro para um arquiteto se destacar no mercado de trabalho? Essa é uma pergunta difícil, hein? Olha aí. Amanda Dalprá, caloura do curso de Arquitetura e Urbanismo. A primeira coisa é ter uma compreensão, criar uma ideia bastante fundamentada naquilo que ela quer fazer como arquitetura, né? Naquilo que ela pensa da arquitetura, como ela contextualiza a arquitetura dela. Esse posicionamento do arquiteto, porque ao mesmo tempo que eu falo assim que você não deve impor uma arquitetura, você também tem que tomar alguns cuidados com as tendências, né? Eu procuro não seguir uma tendência, né? Eu procuro mais construir um caminho de acordo com o contexto, com a forma que a gente vai trabalhando. Eu gosto muito
E eu vou confessar para a Amanda, né, e confessar para vocês aqui em público, que com 35 anos, até pouco tempo atrás, eu não consegui identificar, até porque eu fiz vários tipos de obra, escola, residência, mas não tinha um tipo de traço, né? Tem aquele lá, você pega o Kogan em São Paulo, pega alguns outros lá, e eu estou usando eles como referência, nunca, não querendo nem de perto me comparar a eles, mas como arquiteto mesmo, que traço, qual que é o traço do arquiteto, qual a característica da arquitetura dele, né? E eu falava, puxa vida, eu tenho uma coisa tão plural, né? tão diferente, contextualizada. Aí, há uns anos atrás, quando o Josaki Iwata ganhou o Pritzker de arquitetura, em 2019, eu vi uma entrevista dele. E eu também, sem querer me comparar, e muito longe, porque o cara é fera, né? Tá com os seus 90 anos ele falava sobre esse pluralismo da arquitetura dele, sobre essa vontade de criar algo diferente a cada dia. Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente não impor algo, mas também não se deixar levar por algumas tendências. É importante a gente criar o repertório, é muito importante nós, como arquitetos, criarmos o nosso repertório, e o repertório se cria de muitas formas, viagem, observação, o arquiteto é um observador por natureza, leitura, muita leitura, conhecer de história, interagir, conhecer de sociologia, quer dizer, observar a sociedade, as transformações dela, porque aí, neste momento, a gente consegue se posicionar e colocar a nossa forma de pensar de uma maneira mais efetiva na solução dos nossos problemas, né? É claro que existem algumas regras, né? A gente tem que tomar muito cuidado com um certo isolamento, né? Não está também para a gente se bastar e achar que o mundo vem atrás da gente. A gente tem que interagir. Eu sempre fui muito ligado ao associativismo, por exemplo. Nunca fiz isso como forma de me aproximar de ninguém. Inclusive, poucos projetos vieram através disso. Mas essa participação social na comunidade, se envolvendo com os amigos, colaborando sem pensar naquele retorno imediato. Mas aquela questão eu acho que até no momento que a gente interage mais socialmente, a gente consegue compreender mais, né, a sociedade, a gente compreende mais os movimentos que estão acontecendo na sociedade e a gente vai conseguir dar mais respostas. Agora, não tem nada que aconteça sem muita transpiração. Nós, como arquitetos, necessitamos... Aliás, é o que mais buscam na gente a questão da criatividade. E a criatividade está muito baseada no repertório cultural, no nosso repertório, né, de conhecimento, da maneira como a gente vê, né, as coisas. A criatividade é uma somatória, né, de coisas que vem com a gente. Mas essa inspiração toda, né, ela cabe e não vem sem muita transpiração, sem muito suor, sem muito trabalho. Nada que vem fácil é muito prazeroso, né? Ou seja, uma profissão que o profissional precisa estar em constante movimento, concatenado com os desejos da sociedade. Eu acho que sim. Para que isso aconteça, ele não pode se isolar. Ele tem que, pelo menos, ser um bom observador, né? Ele tem que ser um bom observador. E, é claro, nós temos perfis e perfis, né, de profissionais. Eu estou falando sobre a minha experiência, sobre a minha forma de ver, sobre o meu know-how, sobre a minha expertise, né? Tem gente que consegue ser diferente, tem gente que consegue ou age de forma diferente, mas eu não vejo, né? Eu vejo assim, o nosso posicionamento como arquiteto, a nossa forma de se diferenciar Agora, assim, tem que tomar alguns cuidados, sabe? Porque assim, o que é se destacar, né? Qual é esse desejo de se destacar, né? Esse desejo tem que estar muito menos na questão do ego, e nós arquitetos temos um certo problema com o ego. Tá? Se não vamos falar de nós arquitetos, eu falo então de mim como arquiteto. Às vezes, quando a gente tem que tomar cuidado, porque, puxa, a gente vê algo que sobressai, algo que é bem falado e tal, e a gente, puxa vida. E nós somos, né, mais um dentro, né? Legal a gente curtir aquilo que a gente realiza, né? É muito legal curtir o que a gente realiza, mas esse não deve ser o propósito. Esse não deve ser o propósito. Está aí a palavra, Amanda. Para você se destacar dentro da tua profissão, é você ter o propósito muito bem delineado e muito bem claro daquilo que você quer fazer, né? Eu acho que essa questão de desejo, de realmente contribuir,
Agora você precisa se preparar para isso, né? E aí, se a gente for falar em termos de mercado, você tem que se preparar com gestão, você tem que preparar com marketing, você tem que se preparar profissionalmente com aprendizado continuado. Aliás, o perfil hoje que se deseja, né, o perfil hoje que eu acho que uma das qualidades de qualquer cidadão hoje no mundo é essa disposição em desaprender e aprender de novo. Né? Porque olha lá, eu estou há 35 anos, o que eu aprendi na arquitetura não é que eu joguei fora aquilo lá não, mas aquilo lá me deu base para aprender novamente, né? Até me abriu os olhos para poder ser mais crítico aqui, ser menos crítico ali. Eu não sei se eu estou sendo muito... não estou sendo muito compreendido. Tá ficando claro isso que eu estou falando para vocês? Eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande em tratar com o nosso ego, com a nossa realização, entender que as coisas não vêm de graça, né? Cuida muito com essa questão de cópia, de tendência, de imposição. A gente pode se inspirar, mas se inspirar não quer dizer trazer um conceito de lá e colocar no projeto aqui, não é isso. Um respeito muito grande à cultura local, um respeito muito grande a cultura local e entender quando a gente pode agregar sistemas construtivos, qualidade de mão de obra, tipo de materiais que nós temos aqui, como integrar os materiais que estão mais desenvolvidos, né? Essa que a gente falava, toda essa gama tecnológica que nos ajuda a fazer uma boa arquitetura ou a satisfazer a necessidade, enfim. Mas é arte, sabe, é técnica. Nunca perder de vista. A arquitetura é basicamente construção. Por mais que eu passe, por mais que eu teorize, por mais que... Para que eu faço arquitetura? Né? A arquitetura é diferente de um quadro, de uma escultura. A arquitetura é para ser... Né? Que também são instrumentos de expressão humana dos mais valiosos, né? E cada um na sua... Mas a arquitetura ela tem aquela questão de que ela precisa, né, ficar de pé, que ela precisa cumprir com as questões de conforto, né, abrigar, ela precisa atender aspectos físicos e bem específicos de morar, de rezar, de cozinhar, de viver. Então, isso tudo está presente no nosso trabalho, a gente não pode perder isso de vista, né? Vamos viajar, vamos criar, vamos, né? vamos se soltar, como pedem, né? Eu tenho que dizer, Mário, se solta aí, né? Mas sem esquecer, né, da questão da raiz, da questão do vernáculo, da questão da solidez, da questão da perenidade, da questão de que ela realmente tem um impacto muito grande na vida das pessoas e nas cidades. Que bela resposta. Ô, Amanda, estou achando que o Mário treinou isso em casa. A gente não falou nada das perguntas. 35 anos treinando. 35 anos treinando. Você vai chegando aqui ao final. Leandriele, depois de tudo isso que o Mário falou, você quer fazer alguma pergunta para ele? Surgiu assim alguma reflexão? Ou agora está ainda no momento de choque? Bom, eu estou bem chocada com tudo que o senhor está falando, porque é uma experiência, nossa, sua experiência absurda. E tudo que você está passando para todos nós agora, eu estou absorvendo bastante para levar para a minha vida. E eu fiquei pensando, tipo, teve algum momento na sua carreira que você parou e colocou em xeque o seu amor pela arquitetura, assim, que você pensou, não sei se é isso que eu quero mais? O não sei isso que eu quero nunca. De vez em quando a gente tem as nossas frustrações, né? E isso é bacana a gente dizer. Nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente está feliz, né? Essa questão da felicidade total, da fórmula de sucesso, essas coisas todas, Leandriele, não se preocupe com isso, tá? Porque todos nós passamos por momentos assim. Eu sempre tive na arquitetura como meu meio de sustento, né? Desde sempre, né? Muito mais, olha eu de novo lá, né? Manteiga derretida, né? Mas ela que me sustentou. A gente também se emociona. Mais um momento de emoção aqui. Que legal, né, Mário? Mas você tá assim, relembrando, né? Claro que tem momentos, né? Tem momentos assim que a gente se questiona se a gente não podia fazer melhor. Se a gente não podia fazer melhor. Mas é muito bom. E é uma pergunta que vem de uma caloura
E essa pergunta da Liandriele me remete aqui ao seguinte, que você falou de respeito, de equilíbrio, de movimento, de servir ao próximo. E quando a gente percebe você aqui se emocionando, e a gente também se emociona, a gente começa a entender qual que é o real sentido da vida, né? São palavras que você fala que se encaixam em qualquer profissão, mas quando a gente vê materializado no concreto, na arquitetura, no ferro, na alvenaria, e quando as pessoas estão usando, a gente percebe realmente que se teve sucesso naquilo que se propôs a fazer. Mário, a mensagem para os jovens que estão começando agora. Quando eu pensava na resposta lá da Liandriele, semana passada eu estive na FEICOM em São Paulo e aproveitei para dar uma ida na Pinacoteca, buscar um pouco de inspiração também, né? A gente vai ver a questão lá da materialização, da construção, mas também vai buscar um pouco de inspiração. E eu conheci uma obra da Adriana Varejão, é uma carioca, uma artista plástica mais ou menos da minha idade, e tinha lá numa sala tinha umas coisas meio barrocas, assim, inspiradas no barroco. Ela é uma pessoa, não conhecia muito a obra dela, confesso, mas tinha lá numa sala onde ela tinha como se ela estivesse desenhando paredes de azulejo, né, azulejos coloniais e tal, e como se ela puxasse a pele, né, o azulejo, e por trás da pele aparecia o que está por dentro da arquitetura, né? E a gente discute muito isso. Eu usei alguns recursos, o high-tech usa um pouco disso também. Se a gente pegar o Pompidou lá do Renzo Piano, né, que aparece toda aquela parte de tecnologia, tubos para cá e para lá, aquela coisa. É um pouco disso, né, mostrar a estrutura da arquitetura, como se você arrancasse a pele lá. Mas naquele caso da Adriana Varejão, quando ela puxa, né, aquele azulejo, ela joga aquele azulejo, cai no chão, o que a gente vê é carne, é uma coisa meio um vermelho forte, algo marrom. E eu fiquei parado pensando naquilo lá e eu falei, puxa, isso é sentimento, isso é aquela coisa, essa é a sensação, tá ali o espírito da coisa, né? Tá isso que diferencia talvez a arquitetura. Talvez ela, como artista plástica, e ela tenha retratado para mim, talvez da melhor forma, o sentido da arquitetura, que é aquilo que está implícito não apenas na fachada, né, também nela, não apenas na volumetria, também nela, mas nas suas veias, né, no seu interior, no seu esqueleto, no seu sentimento, né? E essa sensação que a arquitetura passa para a gente, César, Liandriele, e quando a gente consegue que as nossas obras passem essas sensações, as pessoas se sintam diferentes dentro das nossas obras, isso é enriquecedor, porque isso é uma forma, ainda que um pouquinho pretensiosa talvez, da gente transformar o mundo. Uau, muito bom, Mário Costenaro, que já foi professor do curso de Arquitetura e Urbanismo entre 2005 e 2007. 4 e 6. 2004, 2006, nos privilegiou aqui nesta tarde com uma verdadeira aula e por nós ficaríamos aqui muito mais tempo, mas o diretor está falando que está acabando. Então, Mário, nós gostaríamos de lhe agradecer demais a sua presença e dizer que nós nos sentimos lisonjeados em contar contigo nesse momento para falar sobre arquitetura, sobre carreira. Seja sempre muito bem-vindo, Mário. Muito obrigado. Eu agradeço, desculpem aí a descompostura, né? Não consigo realmente, mas eu me emociono com a Liandriele, me emociono com você, né? A gente me emociona com a arquitetura. Que bom. Que legal, muito bom. Liandriele, obrigado, está convidada a participar mais, hein? Para você que está em casa, compartilha esse vídeo, não deixa aí de curtir, de acompanhar o nosso canal e nos vemos na próxima semana, que vai ser daí então na quarta-feira. Até mais, gente. Tchau!